إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Prezados irmãos e irmãs, Allah subhanahu wa ta'ala agraciou-nos com a oportunidade que deu-nos de nós presenciarmos este mês de Ramadã, um mês abençoado, um mês de misericórdia, um mês em que abunda o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, um mês em que Allah subhanahu wa ta'ala acorrenta o Shaitan, abre as portas do Jannat e fecha as portas do inferno, do Jahannam. Um mês em que Allah subhanahu wa ta'ala revelou o Alcorão, concretamente na noite de Qadr, onde Allah subhanahu wa ta'ala revelou do Lawh al-Mahfuz até ao céu da terra, na noite de Qadr. E, por sua vez, a revelação foi descendo ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em 23 anos, conforme as situações, conforme as ocasiões. Portanto, meus irmãos, o que eu vou vos falar aqui são apenas alguns conselhos que, primeiramente, servem para mim. Depois é que são para vocês. E segundo, é apenas uma recordação daquilo que os nossos sheikhs têm falado aqui para vocês. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, primeiro gostaria de lembrar aos irmãos que este mês, conforme todos os meses de Allah, é um mês limitado. É um mês com 29 ou 30 dias. Há bem pouco tempo nós acabamos de entrar no mês de Ramadã. E já se passou uma semana. Portanto, este mês, assim como o tempo na época em que nós vivemos, passa muito rápido. Conforme o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, que não vai ocorrer o Qiyamah até o quê? O tempo não ficar muito próximo. Hatta yataqarabu zaman. Até o tempo ficar muito próximo. E é o que está a acontecer. É um milagre do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando ele, naquela altura, há mais de 1400 anos, ele disse que o Qiyamah não vai ocorrer, o fim do mundo não vai ocorrer, enquanto o tempo não ficar muito próximo.
Portanto, hoje nós vivemos uma era em que o tempo passa muito rápido. Há pouco tempo nós entramos no ano novo do calendário islâmico, 1444, e já estamos no mês de Ramadã. Portanto, meus irmãos, cada um de nós deve pôr a mão na consciência e cada um de nós deve traçar uma meta. Lembrar aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos, aquilo que os seus companheiros, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também transmitiram a nós. Uma das coisas extremamente importantes que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou em relação ao mês de Ramadã, ele disse no hadith que todos nós conhecemos, mas é só para recordar, porque o ser humano, por natureza, esquece muito. E com o stress da vida que nós levamos, a pessoa acaba envolvendo-se no mundo e acaba rapidamente esquecendo o seu propósito aqui neste mundo. O profeta disse no hadith: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. رغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. Este hadith todos nós conhecemos. Certeza que mencionei aqui em árabe, mas a maioria de nós conhece a tradução deste hadith, onde o profeta disse que Ragima anfu rajulin. O profeta usou uma figura de estilo, metáfora, quando ele diz que Ragima anfu rajulin, que seja esfregado no chão o nariz daquela pessoa. O que o profeta queria dizer com isto? Que seja esfregado no chão o nariz, que seja humilhado, que seja rebaixada. É um desgraçado aquela pessoa que ouviu ou foi mencionado na sua presença o nome do profeta e ele não enviou salam para o profeta. O profeta está a dizer aqui, está a fazer este doá, que esta pessoa seja humilhada, seja desgraçada, seja rebaixada. O profeta prosseguiu: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. Também que seja humilhado aquele indivíduo, ou que seja humilhada aquela pessoa que presenciou o mês de Ramadã. Teve a oportunidade de presenciar o mês de Ramadã e saiu do mês de Ramadã sem que tenha sido perdoado por Allah subhanahu wa ta'ala. E depois o profeta continuou dizendo que seja rebaixada também, seja humilhado também aquela pessoa que teve a oportunidade de conviver com os seus pais, ou um deles, conforme vem na outra versão. Mas eles não foram o motivo ou não causaram a sua entrada no paraíso, no Jannat. Este também é um desgraçado. Teve a oportunidade de conviver com os pais na velhice. Os pais atingiram a velhice. E ele teve a oportunidade de conviver com os pais
enquanto os pais atingiram a velhice. Porque é nesta altura em que os nossos pais precisam mais do nosso apoio. É nesta altura que os nossos pais precisam mais do nosso carinho, do nosso auxílio. Para aqueles que têm os pais vivos, ou um deles é uma oportunidade, é uma porta de entrada no paraíso. Mas não só, mesmo aqueles que têm os seus pais que já faleceram, também têm uma oportunidade, conforme dizem os álamos, obediência aos pais não termina com a morte dos pais. É por isso que Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhu, o filho de Umar, Ibn al-Khattab, ele certa vez estava a viajar e encontrou-se com alguém que era amigo de seu pai, que era amigo de Umar, depois de Umar ter falecido. E ele cumprimentou este indivíduo, saudou o indivíduo e depois deu um presente, deu uma oferta. A pessoa que estava ao lado do Umar ainda disse: olha, estás a dar essa oferta tão valiosa, vai te ser útil, e o que você está a oferecer a ele na viagem? Ele disse que não, este era amigo do meu pai. Eu escutei o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizer que um dos maiores atos de bondade é a pessoa manter laços de fraternidade com os amigos do seu pai. Um dos maiores laços de fraternidade é a pessoa manter o quê? Os laços de fraternidade com os amigos do seu pai. Fazer doar para eles. Portanto, não significa que por eles terem morrido, a pessoa já não tem mais nenhum dever para com os seus pais. Portanto, meus irmãos, não é este o tópico. O nosso tópico é Ramadã. Portanto, nós temos que ter consciência que este é um mês em que nós devemos tirar maior proveito dele. É um mês em que nós devemos arregaçar as mangas. Devemos fazer um esforço maior do que aquele que nós fazíamos fora do Ramadã. É um mês em que nós devemos jejuar. É um mês em que devemos intensificar o sadaqah, a caridade. É um mês em que devemos intensificar a recitação do Alcorão. Intensificar, porque a recitação do Corão deve ser feita em todo o período do ano. Conforme o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: "Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi." Recitem o Alcorão, porque o Corão virá no dia de Qiyama como um intercessor para aquelas pessoas que o recitavam. Portanto, meus irmãos, é o mês de Ibadat. É por isso que o profeta disse: "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi." Quem dedicar-se ao Ibadat, a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, neste mês de Ramadã, com sinceridade, apenas para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala e com esperança de adquirir recompensa por parte de Allah subhanahu wa ta'ala, ser-lhe-ão perdoados todos os pecados anteriores. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em muitos hadiths, fala acerca das virtudes do Ibadat neste mês de Ramadã. Mas, meus irmãos, uma das coisas que nós devemos prestar muita atenção neste mês de Ramadã, principalmente
pela conjuntura social em que nós vivemos, é o nosso jejum. Temos que ter muita atenção com o nosso jejum, preservar o nosso jejum, fazer com que este jejum seja realmente um jejum que vai nos beneficiar aqui no Dunya, assim como no Akhira. Vai ser um jejum que a pessoa vai dizer, valeu o esforço. Porque nós conhecemos aquilo que o profeta falou acerca do jejum, que Allah subhanahu wa ta'ala disse, Inna sawma li, kula amal ibn Adam li, lahu illa sawm, fa innahu li. Kula amal ibn Adam, lahu illa sawm, fa innahu li, wa ana ajzi bihi. O profeta disse que Allah disse o quê? Que todas as ações do ser humano, todos os atos de adoração do ser humano pertencem a ele, excepto o jejum. Jejum, Allah está a dizer que pertence a Allah. Wa ana ajzi bihi. E Allah é que recompensa. Nós sabemos que é Allah que recompensa todos os nossos atos de adoração. Mas aqui Allah subhanahu wa ta'ala quis esclarecer que a recompensa do jejum tem alguma particularidade, tem algo diferente daquilo que acontece com outros atos de adoração. Porque o jejum, Allah subhanahu wa ta'ala recompensa de forma irrestrita, de uma forma ilimitada. E cada um de nós deve se esforçar para alcançar enormes recompensas com este jejum, para que não seja daqueles que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju', wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahr." O profeta disse que há alguns jejuadores que com seu jejum não alcançam senão a fome. Não obtêm senão a fome. Assim como há algumas pessoas que se levantam à noite para adorar Allah subhanahu wa ta'ala, mas não alcançam, não obtêm senão o fato de terem ficado acordadas durante a noite. Não passam, apenas o que ganham é ter passado a noite em branco, isto é, sem dormir. Portanto, meus irmãos, nós temos que preservar o nosso jejum. Fora do masjid, estamos sujeitos a várias tentações. Estamos sujeitos a vários fitnas. E cada um de nós deve fazer o máximo para preservar o seu jejum. É por isso que o profeta disse no hadith: "Man lam yada' qawl az-zur wal 'amal bihi, falaysa lahu hajatan, falaysa lillahi hajatan min an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Que aquela pessoa que não deixa, não abdica da falsidade, da mentira e da falsidade, continua a mentir, continua a ser falso, enquanto a pessoa está de jejum. Não há nenhuma necessidade perante Allah subhanahu wa ta'ala esta pessoa deixar de beber ou deixar de comer. Não há nenhuma necessidade. A pessoa não ganha nada em ter deixado de beber e ter deixado de comer, se a pessoa não abandonou a mentira, não abandonou a falsidade, continua a mentir enquanto está de jejum, continua a ser falso enquanto está de jejum. E outros pecados também que nós estamos sujeitos a eles fora do ambiente islâmico. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por exemplo, ele disse no hadith: "Fal'ainani zinahuma
النظر فالأذنان زناهما الاستماع فاللسان زناه الكلام فاليد زناها البطش فالرجل زناها الخطى. Então o profeta disse no hadith que o zina não é só o acto sexual. Allah subhanahu wa ta'ala registra para nós vários tipos de zina. Então o profeta está a esclarecer que a vista, os olhos, também cometem o zina. E o profeta disse que o zina dos olhos é você olhar. Você olhar para aquilo que é proibido. Olhar para mulheres estranhas. Os olhos estão a cometer zina. Quando estiver de juju, tem que ter cuidado, máximo cuidado, porque não é só quando a pessoa está de juju. Porque Allah disse o quê? وَكُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Não é? Allah disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ó Muhammad, diga aos crentes para baixarem o olhar, as vistas, não só no mês do Ramadã, em toda a época do ano. Então o profeta esclareceu que o zina, o adultério, o zina da vista é o olhar. Depois o profeta disse, o zina dos ouvidos é ouvir. Ouvir é a audição. Você quando está a namorar, aquelas palavras, quando está a namorar ou está a falar coisas com algum caráter proibido, com uma mulher que é estranha para si, os ouvidos que estão a ouvir o que você está a dizer, estão a ganhar pecado. Ou que está a ouvir aquilo que está a ser respondido por alguém que há uma correspondência contigo nesse ato, então os ouvidos estão a praticar o zina. O profeta disse a língua também pratica o zina. Quando começa a falar coisas com o intuito de zina. O profeta disse também que as mãos também praticam o zina. Você vai apalpar uma mulher estranha enquanto está de juju ou fora de juju. Você está a praticar o zina. Você está a andar, os pés, o profeta disse, também praticam o zina. Quando você está a caminhar para ir cometer o zina, cada passo que você der, os seus pés estão a fazer zina. Portanto, meus irmãos, temos que preservar o quê? Temos que preservar o nosso juju. Temos que principalmente preservar o nosso olhar. Baixar o olhar. E é por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para Ali, radiyallahu ta'ala anhu: Ya Ali, لا تتبعي النظر فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. O profeta chamou a atenção a Ali. Disse assim a Ali: ó Ali, não acompanhe o primeiro olhar com os olhares subsequentes. Porque Allah subhanahu wa ta'ala não nos castiga por aquilo que está acima das nossas capacidades. A pessoa está a andar, não vai poder toda hora estar a olhar para baixo. De vez em quando a pessoa tem que olhar para frente, tem que olhar para os lados, tem que olhar para trás. E neste processo de olhar para frente, olhar para o lado, olhar para trás, pode deparar com uma mulher estranha. O seu olhar pode deparar com uma mulher estranha. Então o profeta chamou a atenção a Ali, mas
É para todos ser uma. Disse, não acompanhe o primeiro olhar com os olhares subsequentes. Você olhou o primeiro olhar, imediatamente você vira, baixa os olhos, a vista, a cara. Imediatamente. Não pode prolongar também, pensar que o primeiro olhar vai ficar muito tempo. Não. Primeiro olhar olhou, imediatamente baixou. E depois o profeta disse que pelo primeiro olhar não serás censurado, mas serás censurado pelos olhares subsequentes. Você olhou, deparou, virou logo. Mas se continuar, então aí já será censurado por isso. Aí já vai ser contado que a tua vista está a fazer zina. Portanto, meus irmãos, é extremamente importante nós preservarmos o nosso juju. O juju é um dos ibadates, é um dos ícones, dos símbolos do Islã. Nós hoje, meus irmãos, o que é que resta de nós? O que é que resta de nós, muçulmanos, em todo o mundo? Aquela nossa identidade de muçulmano, que você olhava para os sahabas, no tempo do sahaba, você via o Islã na cara de um sahaba, você via o Islã no comportamento de um sahaba, você via o Islã na conduta de um sahaba. Hoje, meus irmãos, o que é que restou de nós? Muçulmano, sim, faço juju. Muçulmano, sim, faço salat, a nossa maneira também. Portanto, meus irmãos, temos que tentar manter e preservar e fortalecer estes símbolos de Islã que ainda restam conosco. Este juju que é um ibadat que Allah subhanahu wa ta'ala disse que pertence a Ele, que é Ele que vai recompensar, porque todos os outros ibadats que nós fizemos, cada ação que nós praticamos, Allah dá 10 recompensas. Basta a pessoa praticar uma ação. Aliás, só por um muçulmano intencionar praticar uma boa ação, só pela intenção, a pessoa já ganhou uma recompensa. E se a pessoa concretizar essa intenção, praticar essa boa ação, a pessoa é imediatamente registrada para ele 10 recompensas. E essas 10 recompensas podem se multiplicar até 700. Em função de quê? Em função da maneira como a pessoa praticou, da sinceridade que a pessoa praticou essa ação. E outros fatores que contribuem também para Allah subhanahu wa ta'ala incrementar a recompensa. Por exemplo, aqui no Juma, há quem está no primeiro saf, há quem está no segundo saf, há quem está no terceiro saf, há quem chegou na primeira hora, há quem chegou na segunda hora. Nem todos que estamos aqui alcançamos a mesma recompensa. Aquela pessoa que chegou na primeira hora, a sua recompensa é maior. Aquela pessoa que saiu da sua casa com o wudu não tem a mesma recompensa que aquela pessoa que fez o wudu aqui no masjid. A pessoa que fez o wudu em casa, a sua recompensa é maior. Portanto, há muitos fatores que contribuem para Allah subhanahu wa ta'ala aumentar a recompensa das nossas ações. E esta recompensa pode chegar até 700. Mas o juju, Allah subhanahu wa ta'ala não estipulou nenhum limite. Allah não estipulou ao juju nenhum limite. Portanto, meus irmãos, é uma grande oportunidade que nós temos neste mês de Ramadã. É uma grande oportunidade que Allah subhanahu wa ta'ala nos dá, estarmos vivos e com saúde neste mês de Ramadã, para prepararmos o nosso futuro. Porque nós todos estamos aqui de passagem. Todos estamos aqui de passagem.
E sabemos que esta vida que levamos aqui neste mundo é transitória. Vamos passar para outra etapa. E é por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, certa vez, ele estava com seus companheiros num funeral. Enterrou um dos seus companheiros. E ele, quando terminou o funeral, quando terminaram de enterrar este indivíduo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ficou no canto da campa e começou a chorar. Começou a chorar de forma muito forte, que, segundo vem no hadith, até o chão aos pés dele ficou úmido. Depois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para os seus companheiros que estavam ali: Ya ikhwani, famithla hadha fa'iddu. Oh irmãos, preparem-se para uma situação semelhante a esta. Preparem-se para algo semelhante a isto. Preparem-se para quando cada um de vós estiver nesta situação. Estiver no qabr, estiver na sepultura, preparem-se. O profeta, depois de ter chorado bastante por saber a situação do qabr, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse no hadith que inna al-qabra awwalu manazil al-akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aysaru lahu, waman lam yanju minhu fama ba'dahu ashad. O profeta disse que o qabr é a primeira etapa da vida do além. A primeira etapa da vida do além. Agora estamos aqui na vida mundana, com transição ou à espera de transição para a vida do além. E a vida do além, nós sabemos que tem várias etapas. Tem a primeira etapa, que o profeta está a dizer, é o quê? É o qabr. Esta é a primeira etapa. Depois tem as etapas subsequentes, que é, depois disso, seremos ressuscitados. Depois disso, vamos todos reunir-se no campo de Hashr. Vamos ser julgados. Vamos passar na ponta de Sirat até a última etapa, que será a entrada no Jannah. São várias etapas. No processo de julgamento, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse no hadith que não há ninguém que não será interrogado por Allah. Não vai ser julgado por Allah. E só estará ele e Allah. Não terá nenhum intérprete. À sua direita estarão as suas boas ações. À sua esquerda estarão as suas más ações. E o profeta disse que a sepultura, o qabr, é a primeira etapa do akhirah, da vida do além. E disse que quem se salvar desta etapa, então tudo o que vier depois será fácil. As outras etapas subsequentes serão fáceis. Se a pessoa salvar-se desta primeira etapa, que é o qabr. Mas quem não se salvar desta primeira etapa, então tudo aquilo que vier depois será pior. E é por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele, às vezes, quando terminasse de enterrar algum dos seus companheiros, dizia para os que estavam ali no enterro, no funeral: "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu bitathbit, fa'innahu al-ana yus'al." Peçam perdão para o vosso irmão
e peçam firmeza para ele, porque neste momento ele está sendo interrogado. É a primeira etapa. Está sendo interrogado. E peçam para o vosso irmão perdão. Peçam para ele firmeza, para que consiga responder aos dois anjos, Munkar e Nakir. Portanto, meus irmãos, é para esta situação que nós devemos nos preparar. E temos esta oportunidade neste mês de Ramadã. Um mês de Rahma, um mês em que o Shaitan está acorrentado, porque o Shaitan exerce uma força muito forte. E Allah acorrentou o Shaitan neste mês. Estamos livres do Shaitan. Estamos livres das artimanhas do Shaitan. Por isso, meus irmãos, vamos aproveitar este mês de Ramadã para cada um de nós preparar-se para a vida do além, para cada um de nós preparar-se para o momento em que ele estará ali na sepultura e vai ser interrogado pelos anjos Munkar e Nakir, para o momento em que ele estará ali no Qabr, onde o profeta disse que 3 coisas acompanham o morto, o falecido, a sua família acompanha, os seus bens também acompanham, as suas ações também acompanham, mas 2 coisas regressam e fica apenas uma coisa. A sua família regressa. A sua família regressa. Não há ninguém que, por mais amor que tenha para consigo, por mais respeito que tenha para consigo, por mais admiração que tenha para consigo, vai querer ficar contigo na sepultura. Todos voltam, toda a família volta. Voltam também os teus bens. Ficam apenas as tuas ações. Por isso, meus irmãos, estas ações que nós praticamos aqui no mundo é que vão nos servir. E estas ações só param quando a pessoa morre, conforme Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Adorai o teu Senhor até a altura que chegar o quê? A certeza, que é a morte. É neste momento que nós dissemos que o ibadat já cessou para esta pessoa. Portanto, meus irmãos, são estes conselhos que queria aqui deixar para vocês. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.